Fala agora a respeito, mais uma vez, das medidas do presidente norte-americano, o Donald Trump. Ele determinou as tarifações para Canadá, para México em 25%, 10% para a China, e elas realmente entram em vigor nesta próxima terça-feira. Essas medidas, elas já estão tendo algumas reações, principalmente por parte do Canadá. O Canadá já anunciou alguns elementos em que ela vai atuar, e uma das falas do presidente Trump, que foram captadas pela agência de notícia Reuters, é que o povo norte-americano vai ressentir deste fator. E já está ressentindo principalmente por conta de bomba de combustível, né? Petróleo, no caso gasolina, isso traz ali impactos para os norte-americanos também. Além disso, nós temos visto o dólar subir no mundo todo nesta segunda-feira. Há vários tipos de temores. E para falar a respeito deste tema e também de como que esses desdobramentos afetam a economia brasileira ou não, nós vamos conversar com o economista Roberto Troster, que participa desta edição de Agricultura BR conosco pela internet. Troster, eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e essas medidas, elas têm N efeitos, né? Agora há pouco eu conversava com o analista das safras e o óleo de soja está disparado por conta das preocupações com óleo lá nos Estados Unidos. Mas petróleo também subia e dólar subia frente a um pacote de moedas pelo mundo todo. Quais são os primeiros impactos que a gente deve ver e como que isso pode contaminar ou não a economia brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Como toda guerra, a gente sabe como começa, mas nunca como termina. E normalmente, quando você começa uma guerra, seja ela comercial ou seja ela uma guerra militar, normalmente quem começa a guerra achando que vai ganhar, normalmente perde. E é o que pode acontecer agora. Os Estados Unidos teve uma política semelhante no final dos anos 20 e foi um dos fatores que detonou a recessão dos anos 30. Quando você põe uma barreira lá nos Estados Unidos, o que acontece? No primeiro momento, você vai aumentar custos, você vai aumentar a inflação americana, e você vai provocar deflação nos outros países. Por quê? O Canadá, por exemplo, só dar um exemplo, vamos supor que ele exporta réguas para os Estados Unidos. Cada guerra, agora o preço da régua nos Estados Unidos vai ser maior por causa do imposto. Parte disso é absorvido, parte disso é repassado. Então, vai vender menos réguas e com uma margem menor. O que vai acontecer no Brasil quando acontece isso lá? Depende da reação que Trump tenha com relação ao Brasil. Se ignorar o Brasil vai sair ganhando, porque muitas companhias de outros países, do México e do Canadá, que exportavam para os Estados Unidos, vão ter as margens comprimidas. O Brasil não tem isso, então ele ganharia com isso. Mas é pouco provável que isso aconteça. O racional, o esperado ou que Trump volte atrás, que é muito difícil, ou que você tenha medidas contra o Brasil. Então, a gente tem que esperar para ver que tipo de medidas vão ser. A outra coisa, o que aconteceu quando você teve o Brexit na Inglaterra, se separou, algo parecido, se isolou do resto da Europa. O resto da Europa, muitos previram, agora você vai ter um fim da União Europeia. Aconteceu o oposto, eles viram, precisamos estar mais fortes, mais unidos. O que pode acontecer agora? Uma regionalização maior do resto do mundo. Então, o que ele está querendo combater a China, possivelmente ajude a China. Estados Unidos exporta petróleo e alimentos para a China. Se tiverem as barreiras, isso vai abrir espaço para que mais exportações de petróleo e de alimentos do Brasil vão para a China. Então, respondendo, Fabiano, nem sim, nem não, muito pelo contrário. O razoável é ver qual que vai ser o passo do Trump com relação ao Brasil. Se não tiver esse passo, o Brasil sai ganhando com isso.
E Troster, um dos efeitos que nós vimos já hoje aqui no Brasil, o dólar vinha caindo até por conta daquilo que muitos colegas seus falavam a respeito de que as medidas estavam aparecendo, mas mais amenas ou menor do que aquilo que o mercado havia precificado. Mas agora elas começam a entrar em vigor. E hoje a reação foi de uma alta para a moeda norte-americana. O dólar aumentou frente a um pacote de moedas no mundo todo. Alguns países viram as suas moedas chegarem às mínimas, né, praticadas já em muitos anos. Esse efeito que nós vimos hoje de câmbio, ele é momentâneo ou ele já é um cenário que deve se consolidar para a economia internacional? Eu diria que é algo momentâneo, eu diria que o dólar vai continuar a se enfraquecer aqui no Brasil, se não acontecer nada mais. Se não acontecer nada mais, como eu falei antes, o Brasil sai ganhando. O dólar está um pouquinho antes do que seria seu valor esperado. Então, o razoável é esperar que o real se valorize mais, quer dizer, um dólar a 5,60 não está fora do meu radar.